Shalom, queridas e lindas mulheres. Que bom tê-la aqui comigo para continuarmos a nossa aula sobre os profetas, a revelação especial seletiva chamada profetas. E nós já tivemos o privilégio de estudarmos um pouquinho sobre quem eram os profetas, o dom de profecia, né? Que esse dom especial que eles recebiam de Deus, como que Deus chamava. Então foi muito interessante a nossa conversa, a nossa aula. Pega a sua caneta, pega o seu caderninho, pega a sua Bíblia e vamos estudar. Vamos continuar esse estudo para nós entendermos como que a palavra de Deus foi escrita. É maravilhoso estudarmos a palavra de Deus. Bem, veio uma pergunta. Eu gosto de fazer perguntas, né? Isso é bom, faz parte da didática. O profeta, então, era chamado por Deus para uma tarefa, ser o porta-voz de Deus, e Deus dava a ele o dom de profecia. Agora vem a pergunta, e como que ocorria esse dom de profecia? Como é que o profeta recebia a mensagem? Como é que Deus se comunicava essa mensagem para o profeta? Olha, então, em primeiro lugar, como nós vimos, Deus chamava, ele escolhia os profetas. Era o próprio Deus que escolheu uma pessoa para esse dom profético. Aí você pode dizer, nossa, Deus era seletivo, isso não é politicamente correto? Como é que Deus, então, Deus fazia acepção de pessoas? Não. Nós vamos ver no decorrer aqui da nossa conversa que não era bem assim, não. Deus escolhia, ele realmente selecionava, mas o porquê nós vamos ver. Não é porque um profeta era mais bonitinho do que o outro, era mais inteligente que o outro, tinha mais dinheiro que o outro, não era isso não. Nós vamos ver aqui, no decorrer da nossa conversa, da nossa aula, nós vamos ver. Então veja que nenhum profeta chegou e falou, Deus, eu sou bonitinho, eu sou inteligente, eu quero ser profeta, me aceita? Tudo bem? Não teve. Veja o que diz em 2 Pedro 1, capítulo 1, verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então veja, Deus que chama. Ninguém chega e fala, eu quero, Senhor. Não, Deus que chama. Se nós formos ver aqui os exemplos, depois você pode ver aí na sua Bíblia, nós vemos o chamado de Jeremias. Aliás, até vale a pena ler. É muito bonito o chamado desses profetas. Eu fico entusiasmada. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Olha que lindo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Veja, Deus já estava de olho no profeta Jeremias lá na barriga da mãe, no útero da mãe. Agora, um dos chamados mais lindos também, vale a pena a gente recordar aqui, é o de Isaías, do profeta Isaías, esse grande profeta Isaías. Isaías tem uma importância muito grande, esse profeta. 66 capítulos, é um livro lindo. Olha, veja, capítulo 6, e vale a pena ler, olha. Aí diz aqui, começando no primeiro, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Olha que coisa extraordinária. E eles clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Olha que incrível. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela lhe tocou.
tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Deus, vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Que chamado extraordinário de Isaías. Veja, Deus tinha um chamado especial para essas pessoas. Não era qualquer um. Eram pecadores, eram seres humanos, mas eram pessoas especiais. Nós vamos ver por que eram especiais. É claro, como eu acabei de dizer aqui, que os profetas eram pecadores, eram santinhos não. Mas Deus via neles o quê? Grandes possibilidades de aceitar o chamado e de cumprir a missão. Agora tiveram profetas que não foram assim tão grande coisa. Não tem, você lembra de Balaão? Balaãozinho, que foi chamado a atenção por quem? Uma jumenta. Jumenta. E Jonas? Deus chamou, vai lá pregar em Nínive, ele pregou. Aí ele ficou com, porque ele falou que ia ser destruído e não foi, porque tem profecias que são condicionais, o povo se arrependeu, o rei mandou pôr até saco e cinza nos bicharada, tudo, e Deus falou, vamos matar esse povo? Não vou. Então Jonas, Deus teve que chamar a atenção dele, era um profeta, mas ele tinha os seus altos e baixos. Segundo, agora vem uma coisa muito interessante, eles eram chamados por Deus, como que corria esse dom de profecia, eram chamados por Deus, agora eles eram inspirados e movidos pelo Espírito Santo. Vamos estudar um pouquinho isso aí? Vamos lá em 2 Timóteo. Aqui nós vamos aprender uma coisa interessante aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha aqui, interessante. Os versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Então, toda a Escritura é inspirada. Agora vamos lá para 2 Pedro. Olha outra palavra interessante aqui. 2 Pedro, vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, os versos... 2 Pedro, vamos achar o segundo aqui, eu estou no primeiro. 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus o quê? Movidos pelo Espírito Santo. Aqui nós temos duas palavras, inspiração e movidos. Paulo usa inspiração e Pedro usa movidos. Vamos ver essas palavras? O que quer dizer essas palavras? A palavra inspiração não aparece no original. Essa palavra inspiração, não. Ela não aparece no original assim. No original grego é theopneustos. Aí tem uma palavra no meio chamada pneu. O que é pneu? Pneu de carro, de bicicleta. Tá cheio de ar, tá? De ar. Essa palavra theopneustos quer dizer soprado por Deus. Então, na realidade, Paulo falou assim, toda a Escritura foi soprada por Deus. E nós vamos ver por que depois apareceu essa palavra inspiração, que foi uma tradução. Então, essa palavra quer dizer soprado por Deus. Eu tenho a impressão que Paulo, ele personificou as Escrituras sagradas. Como é que nós fomos criados? Deus fez aquela escultura maravilhosa, não tinha vida. Ele soprou nas narinas e passou a ser alma vivente. Não ser alma vivente. Então ele passou a ter vida. O que é a palavra de Deus? É vida. É a palavra escrita. Viva, eficaz, não fala assim, que vai até a medula? Então Paulo, acho que personificou ele dizendo, a palavra de Deus foi soprada por Deus. Deus soprou nos profetas e a palavra de Deus passou a existir. Foi isso mesmo que aconteceu. Olha que interessante. E como que surgiu essa palavra inspirada? Quando São Jerônimo, lá
no início do século IV e no início do século V da nossa era, foi o grande Jerônimo, ele traduziu a Bíblia para o latim, a chamada a Vulgata, que a Bíblia, a Igreja Católica hoje tem, até hoje usa, tem a maior apreciação para essa tradução, e realmente foi uma tradução incrível. E ele usou o latim, e de vez de falar soprado por Deus, ele usou a palavra inspiração, que quer dizer isso também. Mas é importante a gente estudar, porque hoje, no contexto nosso hoje, depois de tantos anos, quando a gente fala inspirados, muita gente não entende que quer dizer soprado por Deus, né? Porque inspiração, realmente, é a tradução da palavra theopneustos, quer dizer, soprado por Deus. Agora Pedro usa a palavra movidos, né? Que em grego quer dizer pero. Essa palavra pero, ela tem o sentido seguinte, é uma coisa que você leva, carrega de um lugar para o outro, certo? Então, carregar uma coisa de um lado para o outro. Então, realmente, o Espírito Santo, ele move, ele carrega, ele leva o profeta. Por isso que é interessante estudarmos um pouquinho a língua original da Bíblia. Porque, apesar da tradução ser muito boa, de todas as traduções, tem umas que são melhores que outras, mas às vezes perde um pouco o sentido. E eu faço uma pergunta. Os profetas foram inspirados e foram movidos pelo Espírito Santo. E nós? Eu já dei na primeira parte, já falei um pouquinho. Nós já recebemos a inspiração, a inspiração escrita, a Bíblia já está completa. Então nós somos o quê? Iluminados. Aí quando a gente vai fazer uma oração para alguém que vai fazer um sermão e fala assim, Senhor, inspira esse pastor. Não é totalmente errado, né? Mas o correto é dizer iluminado. Porque quem foi inspirados foram os profetas. Nós somos iluminados porque nós já temos a inspiração completa. Então, o que é a iluminação? É o avivamento da mente de uma pessoa pelo Espírito Santo. Esse é o avivamento, nós somos iluminados, nós estudamos a palavra de Deus e Deus nos ilumina a entender a sua palavra. Veja que Jesus, ele colabora, né? Ele dá uma luz sobre esse assunto. Lembra dos 2 discípulos na estrada de Emaús? Lembram lá? Eles iam discutindo, Jesus morreu na cruz, papai, tristes lá. E Jesus chegou perto dele e disse que Jesus foi discorrendo, tá lá em Mateus 24, e Jesus, começando pelos profetas, foram falando, olha, tudo que aconteceu com esse homem aí estava prescrito já na Bíblia, aconteceu. Então, Jesus ali fez o papel, né? Iluminou a mente daqueles profetas, daqueles discípulos que estavam tristes com a morte de Jesus. Então, veja bem, nós temos revelação, nós temos inspiração e nós temos iluminação. Revelação é o descobrimento da verdade. Inspiração é a comunicação da verdade. E a iluminação é o entendimento da verdade. Olha que legal, que legal. Então nós, meros mortais, né? Nós somos iluminados. Se nós pedimos aqui o Espírito Santo que inspirou os profetas a nos iluminar, a entendermos a sua palavra. Certo? Agora veja, que métodos Deus usou para inspirar os profetas? Diz que eles foram inspirados, foram soprados por Deus. Quais os métodos? Então nós vamos ver aqui quais os métodos, não é? Será que Deus usou o WhatsApp? Deus usou as redes sociais? Ele usou sonhos? Ele ditou as palavras? Ele fez videoconferência? Como é que Deus... quais os métodos que ele usou para inspirar? Veja bem. Primeiro, impressões da mente. Impressionava os pensamentos. Nós temos uma mente extraordinária e nós temos uma consciência. E Deus fala através dessa consciência. Quer ver? Olha lá que legal. Isaías, olha isso aqui, é muito esclarecedor. Isaías, capítulo 30, verso 21. Quando te desviares para a esquerda
e quando te desviares para a direita, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então Deus fala à nossa consciência, Deus fala aos nossos ouvidos através da nossa consciência. Se nós, meros mortais, que não fomos chamados para ser profetas, se Deus impressiona a nossa mente, se Deus fala ao nosso ouvido, Ele não invade a nossa individualidade nem nossa escolha, não é isso. Ele sugere, Ele fala, Ele aconselha através da consciência, muito mais quando Ele dá um dom especial a uma pessoa. Não é claro? Isso é lógico. Então Deus falava para os profetas através da sua consciência, dos seus pensamentos. Então uma da maneira que Deus falava era através do Espírito Santo falando aos ouvidos deles, né? Como ele fala para nós hoje também, sempre falou ao ser humano. Segundo, verbal, de maneira verbal. E como que era essa maneira verbal? Deus ditava, eu fui professora de criança e usei muito fazer ditado com aquelas palavras, né? Em português tem as palavras com X, CX, para ver se os alunos tinham aprendido e falava, o aluno ouvia e copiava. Depois eu corrigia para ver se estava certinho, né? Já que Deus usou esse método, ele ditou palavra por palavra, o profeta ali mecanicamente ouvindo e falando e copiando que Deus falava. Não é bem assim não. Deus falava, ele dialogava e o profeta ouvia e ele registrava ou falava no seu linguajar, com o seu estilo, não é? Veja, Paulo escreveu, que até Pedro falou que era difícil de entender. Paulo era um erudito, escreveu de maneira incrível, com português, se fosse assim, português, né? Um grego, excepcional. Pedrinho, se você for no original, se for traduzir, é nós vai, nós foi. Porque Pedro é iletrado, mas ele foi porta-voz de Deus. Assim, tinha profetas no Antigo Testamento que eram bem estudados e outros não. E Deus usou todos esses homens. Então Deus falava e o profeta ouvia. Veja, Jeremias, só para ter um exemplo aqui, que nós já falamos isso, né? Olha, Jeremias, capítulo 2, o verso 1. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. O profeta falava o linguajar dele. E Deus se esforçava também, eu acredito, para falar um linguajar que o homem entendesse. Eu tenho aqui atrás, não sei se vai aparecer, uma enciclopédia aqui com 7 volumes de Rui Barbosa. Eu li quando era jovem isso. E sabe como que eu tive que ler? Um dicionário do lado. Não entendi muito não, porque o homem era um erudito. Um linguajar, usava sinônimos, ele repetia, usava sinônimos. Então, dicionário do lado para entender. Então, Deus vir falar aqui no linguajar dele, não dá certo. Então, ele usou seres humanos. Então, Deus falava, o profeta falava e registrava no seu estilo literário, na sua maneira, no seu contexto que ele vivia, usando exemplos, a cultura que ele estava inserido, certo? Agora, existe alguma parte da Bíblia que Deus escreveu? Que Deus escreveu mesmo com a mão, que ele falou? Tem. Vamos lá, Êxodo 24? Vou provar para vocês que tem. É o único lugar que Deus realmente escreveu. Escreveu do jeitinho que ele queria. E tem gente que quer mudar ainda. Não, tem gente que mudou, né? Teve essa capacidade de mudar os 10 mandamentos. Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedras e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então você tem um lugar na Bíblia aqui que Deus escreveu. É claro que Moisés depois transferiu, né? O papiro dele. E nós temos, são os 10 mandamentos. Então veja, Deus falava e o profeta transmitia em suas palavras. Então, o Espírito Santo orientava, já tinha as impressões da mente e também Deus falava, ele ouvia a voz de Deus. Então, nós podemos dizer, querida mulher, que a Bíblia
ela é plenamente divina e plenamente humana. Lá no diz, em segundo, vou ler, é bom ler, que a gente tem que pôr isso na cabeça da gente. 2 Timóteo 3,16, vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus, toda. E aqui não dá margem para dizer que há inspiração parcial ou graus de inspiração. Tem gente que fala, não, o Gênesis não foi bem inspirado, não, é uma alegoria, não, Deus não criou o homem daquele, não, essa parte aqui não é bem inspirada, não, toda a escritura. Agora, tem coisas mais importantes nas escrituras? Tem do que outra? Tem, o próprio Jesus disse isso. Em Mateus 23, quer ver? Vamos lá, vamos provar. A gente tem que provar. Tem que mostrar o coelho e o pau, né? Então, veja bem. Olha lá, Mateus 23. Olha aqui. Verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo aqui, tem coisas mais importantes na Bíblia do que outras, mas não mais ou menos inspiradas. Jesus está falando, vocês que dão até o dízimo, vende lá um pouquinho de cominho e tira o dízimo, mas não ama o próximo. Jesus falou, não, amar o próximo está acima do dízimo, não que não deva dar o dízimo. Então, a Bíblia é toda inspirada. Terceiro, Deus falava através de sonhos. Olha, veja Números capítulo 12, olha que interessante isso aqui. Não é legal estudarmos a palavra de Deus? Eu fico entusiasmada, pode brincadeira. Porque quando a gente estuda, a gente vai aprendendo, né? E a palavra de Deus responde para nós. Capítulo 12, olha aqui que legal. 12, versos 6 e 8. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus está falando, olha, profeta eu falo em sonhos e visões. Porque Deus está falando no contexto aqui, é o seguinte, lembra que Miriam e Arão ficaram com inveja de Moisés, ele tinha casado lá com uma mulher de pele escura, viu aquela confusão? E Deus chamou a atenção de Miriam, falou, o que é isso? Eu falo com o profeta através de sonho. Agora com Moisés é muito mais do que isso, eu falo com ele face a face. Lembra lá que Deus falou? Ele subiu no monte, ele viu a sarça, ele não viu Deus completamente face a face. Porque ele pediu isso, tá lembrado disso? Ele pediu, Deus falou, eu não posso. Se eu aparecer aqui, você não vai aguentar a minha santidade. Eu vou passar pelas costas, você fica numa fenda, você vai ver pelas costas. Então Moisés foi um profeta privilegiado. Ele foi um profeta, ele viu a Deus pelas costas. Olha, ele viu a glória, viu Deus entregando as tábuas. Isso é um privilégio. Então, veja, sonhos. Vocês sabem que os sonhos são naturais nos seres humanos, né? Todos nós sonhamos. E como que ocorrem os sonhos? A grosso modo, os sonhos, a grosso modo eu vou dizer o seguinte, a nossa mente, ela tem duas mentes, duas partes, a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é essa agora que nós estamos acordados, ouvindo, falando, participando, raciocinando, estamos acordados. Consciente é quando estamos acordados. O subconsciente ou inconsciente, já diz sub, está abaixo da mente. É um lugar hipotético lá na nossa mente, onde é guardado, registrado tudo que acontece, tudo que é captado pelos 5 sentidos, pela mente, vai entrando, vai sendo armazenado, né? Como se fosse ou em chipzinhos, ou como você quiser, em arquivos, né? Não importa o linguajar que você usa, tá lá, né? Um computadorzinho lá guardado, tudo em pastinha, tá lá bonitinho lá guardado. Então, o que acontece conosco? Quando a gente dorme, o consciente adormece. E o que acontece? O subconsciente, ele emerge. Ele entra em contato, faz uma conexão com o consciente. O consciente está dormindo. Estão dormindo. Por isso que a gente não vê passar as horas. E o que acontece com o sonho? Os sonhos vêm para a mente consciente, mas não vem de maneira ordenadinha, não. Vem tudo bagunçado, por isso você sonha cada coisa bizarra, né? E quando você está estressado, quando você está angustiado, quando você
comeu demais, uma feijoada e já dormiu. Então você não fica totalmente inconsciente, ou seja, o seu consciente não dorme completamente. O que acontece? Por isso que tem pesadelo. Pesadelo, você vive o sonho. Tem gente que vê com um desastre, acorda gritando, uma pessoa morreu, acorda chorando. Então, isso são sonhos naturais. E agora, os sonhos do profeta são sobrenaturais. Deus coloca na mente imagens, acontecimentos, como se fosse um filme. Deus dá na mente do profeta uma mensagem através de imagem, de figuras, ou mesmo falando. Então ele sonha, mas é sobrenatural. Então Deus fala também através de sonhos. E Deus só dá sonhos para os profetas? Não, tiveram alguns pecadores, né? A gente fala, incrédulos, que receberam sonhos. Estão lembrados de algum? 2. Faraó, lembra lá das vaquinhas magras, das espigas magras, gordinhas? Foi Deus que deu aquele sonho. E Nabucodonosor, com a estátua lá? Foi Deus. Era um incrédulo. Mas Deus deu sonhos. Então Deus usou esse método, né? Principalmente para os profetas. E visões? 4. E visões? O que são visões? Visão já é acordado. Como podemos dizer, um sonho acordado. A pessoa entra num transe, certo? Ele é uma virtual nosso linguajar de hoje, certo? Você entra, você vê algo, você até sente, às vezes até participa, mas você não está lá. É uma visão, é algo, né, que a sua mente está vendo, mas não tá realmente, às vezes, acontecendo de verdade. Sabe que eu vou fazer uma ilustração? Eu vou fazer 2 ilustrações, uma hoje moderna e uma no meu tempo de mocidade. Eu estudava lá no São Paulo e todo mundo tem vontade de conhecer o Play Center, né? Principalmente naquela época. E no Play Center tinha um cinema 180 graus. Quem que não queria no cinema 180 graus? Hoje já tem o 3D, não é? 3 dimensões. Ele é redondo, você entra, né? Uma abóbada assim redonda. E tem uma máquina, né? Um projetor especial que ele põe nas dimensões, em 3 dimensões. Você fica em pé e eles passavam o cinema ali de uma montanha-russa, a maior montanha-russa do mundo. Eu vou te contar, quando eu fui assistir, que você vê você pega todo o local. Eu gritei, eu senti a barriga fria, me deu até tontura, quase minhas colegas tiveram que segurar, uma segurando na outra, que nós sentimos todos como se estivéssemos numa montanha-russa verdadeira, né? É isso que acontece com uma visão. Ele está vendo, hoje, né, que você tem a televisão 3D, você põe aquele óculos, já, né, é feito o filme daquele jeito, para ter as 3 dimensões, e você, como se estivesse participando daquilo. Então Deus falava através de visões. E nós temos aqui, não vou ler porque o tempo é, mas você pode ver Ezequiel 1:4, ele teve uma visão maravilhosa. Daniel, aquela visão daquela bicharada, vê lá, Daniel 7. No Novo Testamento nós temos o apóstolo João, teve aquelas visões incríveis, revelações de Jesus através daquelas visões impressionantes, daquela bicharada, não sei quantas cabeças, tudo aquilo, visões, né? Então, visões. E outra maneira que Deus se revela através de anjos. Sim. Olha, veja Apocalipse, só ler o Apocalipse que é interessante. Porque a gente lê o Apocalipse, a gente não entende aqui, às vezes não percebe. Olha, veja o verso 1º e 2º. Revelação de Jesus Cristo, quer dizer, Apocalipse de Jesus. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Que Deus lhe deu, veja bem, Deus deu a Jesus a revelação para mostrar aos seus servos, os profetas, né, e também a nós, as coisas que em breve deve acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Veja que a revelação de Deus do Apocalipse para João passou por 4, Deus, Jesus e o anjo. Então os anjos também. E Daniel, lembra Daniel? Ele orou, ele teve aquela visão das 2.300 tardes e manhãs, ele ficou muito preocupado, ele queria saber qual era o futuro do povo, e ele orou. Aí quando ele acabou de falar amém, o anjo Gabriel já estava do lado dele e falou: olha, você é muito amado, eu vim aqui te ensinar sobre a profecia.
Então Deus usou anjos também. E outra coisa aqui para finalizar, Deus usa dramatização, coisas reais. Eu acho incrível isso aí. E ser profeta não é muito fácil não, viu, gente? Olha, veja. Vocês querem ver? Olha, Jeremias. Vou ver o Jeremias aqui. Eu tenho vários exemplos. Eu vou ver o Jeremias aqui. Ó, interessante. Olha que o profeta tinha que fazer muitas vezes. Olha só. Os profetas tinham umas tarefas interessantes para ensinar uma lição para o povo. Às vezes tinha que desenhar, gente, em outras palavras que a gente usa hoje. Olha, capítulo 27, versos 1, vou ler alguns versos aqui do primeiro. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor, faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço. Aí depois aqui, o tempo, a gente não ficar muito longo esse vídeo, falou assim, você faz canzis, que é canzi? Canga. Pesado. Você coloca e também faz algumas e manda para alguns reis aqui e anda aí no meio do povo, o povo vai lá, que é, profeta Jeremias, você tá louco? Você tá andando com essa canga aí em cima? Falou, pois é, eu vou ensinar uma lição com você sobre essa canga aqui. Aí ele vinha com a mensagem. Agora, o mais que eu acho mais incrível, gente, fala sério, é o que Deus pediu para Oséias. Aí vem primeiro verso, né? Palavra do Senhor que foi dirigida a Osé, filhos de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, aí fala o nome dos reis todos aqui, o verso 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque até se prostituiu, desviando-se do Senhor. E se você continuar lendo Osé, ele foi lá, casou mesmo com a prostituta e teve filhos com ela. Interessante. Queridas mulheres, para terminar, eu faço uma pergunta. Que tipo de homens e mulheres, porque nós tivemos mulheres profetisas, não tivemos mulheres escritoras. Não que Deus fazia exceção, era um contexto ou outro social da época, né? E Deus respeitava o contexto, porque a verdade, ela foi seguindo, como a própria Bíblia diz, uma candeia que vai iluminando, né? Então, mas nós tivemos profetisa Uda, nós tivemos várias profetisas, Débora, mas elas não foram escrituras. Que tipos de homens e mulheres eram eles? Quais eram as características de um verdadeiro profeta? E eu agora faço uma conexão. Quais as características de um iluminado de Deus que prega a palavra de Deus? Porque nós somos chamados para serem também porta-vozes de Deus. Não no sentido dos profetas escritores, mas nós somos que tipo de pessoa está pregando a verdade? Então nós temos que ver, tem uma prova. Existe uma maneira de nós ver se essa pessoa que está dizendo que está pregando a palavra de Deus realmente é confiável. Então vamos ver aqui. O profeta falava por parte de Deus, nós já vimos isso, tinha um dom de profecia. Ele era um porta-voz de Deus. Então, nós que pregamos a palavra, estamos sendo realmente o porta-voz de Deus? Estamos falando o que a palavra de Deus diz mesmo? Tem gente que diz o seguinte, olha, não precisa guardar o sábado mais. Onde está escrito na Bíblia isso? O Moisés, que foi o grande profeta, Deus escreveu, agora eu venho, distorço e diz, não, eu tenho que guardar o domingo? Então eu não estou sendo o quê? Um porta-voz de Deus fiel. Segundo, as profecias dos profetas eram cumpridas, eram realizadas. Agora os profetas bíblicos, eles não foram, a maior das vezes, evidentes, mas tinham as profecias, sim, que eram condicionais. Veja o profeta Jonas. Ele falou assim, pessoal de Nínive, se vocês se converterem, olha, vocês vão daqui 40 dias, essa cidade vai ser destruída. Eu sei, dá até a impressão que Jonas estava torcendo para o povo se converter, né? Porque ele ficou triste. Aí o povo se converteu. E Deus destruiu? Não. Ele não falou que ia ser destruído? Ele falou. Mas Deus era condicional. Então as profecias bíblicas eram condicionais. Então, nós temos que ver
acreditar, as pessoas que estão pregando, nós que estamos pregando, o que nós estamos pregando? Como é que nós estamos pregando? Tem gente que fica falando cada coisa aí que não está na Bíblia. Fica até falando profecias, coisas que não estão registradas na Bíblia, nós temos que tomar cuidado. Terceiro, os profetas bíblicos, eles se harmonizavam entre si. Você sabia que nós temos 40 mil religiões? Só religiões oficiais, fora seitas. Cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer, porque quer interpretar do jeito que quer. Tem como interpretar os 10 mandamentos? Lá está escrito, não matarás, não furtarás, dentro do sapo. Está lá, não tem como você interpretar isso. Então, veja, os profetas, eu já escrevi 45 livros da Bíblia à mão. Até agora eu não vi desarmonia entre os profetas. A Bíblia tem uma harmonia perfeita. Então, veja, o profeta Eliseu, que foi discípulo, que foi ensinado por Elias, se harmonizavam e assim por diante. Quarto, o profeta teria que estar em harmonia com a vontade de Deus. Olha, veja que diz Isaías, isso aqui é importante, viu, gente? Se diz nesse respeito a nós também, que somos os iluminados e que somos também porta-vozes de Deus. Olha, Isaías capítulo 8, esse verso aqui é muito importante, ó. 8, 20. A lei e ao testemunho, se elas não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ora, você lembra de Balaão? Deus falou, o Balaão chamou, vem profetizar contra mal, contra o povo de Israel e beneficiar a mim. Quando ele foi para abrir a boca, Deus não deixou. Ele falou o quê? Ele falou bem de Israel. Veja bem aqui, Deus não permitiu. Então tem pessoas que falam, que pregam a palavra de Deus, mas não estão vivendo em harmonia com a vontade de Deus. Como que uma pessoa prega a verdade de Deus e está adulterando, está mentindo, está roubando, está sendo corrupto? Não tem que estar conforme a lei, conforme o testemunho. Os profetas não eram santos, mas o quê? Submeteram à vontade de Deus. E Deus os transformou e eles foram fazendo a vontade de Deus e Deus pôde usá-los para serem seus porta-vozes. E o próprio Jesus afirmou isso, gente. Se eu tivesse falado, só Isaías estivesse falando, a gente ficava quieto aqui. Mas não, olha que Jesus falou. Isso aqui tapa a boca de todo mundo. Olha aí, Mateus 7. Olha que Jesus fala. Isso aqui é puxão de orelha. Olha aqui, 7, 15 a 20. Acautelai-vos os falsos profetas, que vos apresentei disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros e figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Há pessoas, por isso que eu me preocupo muito, eu vou falar, confessar com vocês, toda vez que eu vou falar, vou pregar, vou fazer um vídeo, eu sinto um peso. Será que eu estou vivendo o que eu estou pregando? Isso é muito sério, porque pelos seus frutos os conhecereis. E por último, confessar que Jesus é divino humano. Os profetas do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, muitos deles profetizaram que viria o Messias. E do Novo Testamento, que eles teriam que falar de Jesus? 1 João responde, olha lá, ó. 1 João, capítulo 4, verso 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito, toda pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Naquele tempo tinha dizendo que falar que Jesus não era divino, não. Era só humano.
Então ele falou, todo profeta, todo aquele que prega a palavra de Deus tem que confessar que Jesus é divino humano. Querida mulher, os profetas que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados e movidos pelo Espírito Santo. E nós temos a palavra. Nós temos a palavra completa. E que cabe a nós? Pedir iluminação do Espírito Santo. Acreditar que essa palavra é a palavra de Deus, inspirada por Deus, escrita por homens. É uma dupla infalível. Eu estou escrevendo um livro. Eu preciso agora estar na revisão no editor. Ele vai fazer uma revisão. Ele vai corrigir os erros de português, ele vai pôr melhor uma frase, não é? Então, a Bíblia foi escrita, esse é só um exemplo assim, muito pálido realmente do que foi escrita a palavra, para vocês entenderem. Deus inspirou homens, esses homens escreveram no seu linguajar, mas conforme a vontade de Deus. Não escreveram qualquer coisa, eles escreveram conforme Deus revelou para eles. Segundo Crônicas 20:20, olha que lindo, diz o seguinte: crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Gente, é a mais pura verdade. Quando nós cremos em Deus, nós temos segurança. Tem coisa melhor do que segurança? Segurança nas nossas emoções, na nossa vida. Só Deus dá segurança. E quando nós cremos nos profetas, na palavra de Deus, nós vamos prosperar. Prosperar é claro. Nós vamos seguir os mandamentos de Deus, as orientações de Deus. Nós vamos saber como fazer isso, como fazer aquilo, como relacionar. Nós vamos prosperar. E prosperar aqui não é dinheiro, não é simplesmente dinheiro, não. É o mínimo, é a coisa mais, é o menos importante. Então veja que verdade. Que tal você, querida mulher, acreditar em Deus? Acreditar nos seus profetas. Olha, veja que o profeta Amós diz, que palavras sábias. Olha. Amós. Esses profetas menores, tem hora que a gente custa achá-los, né? Amós, capítulo 3, verso 7. Olha que coisa linda. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E eu diria o seguinte, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo, que está contido em sua palavra, a Bíblia. Quer saber os segredos de Deus? É estudar a palavra de Deus. E veja agora 2 Pedro, olha que coisa linda, 2 Pedro, o verso 1,19, olha que coisa linda. 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva faça o quê? Nasce em vosso coração. Quem é a estrela da alva? Jesus Cristo. Você conhece a Jesus, você sabe quem é Jesus, mas você quer que ele nasça no seu coração? Você tem que fazer o quê? Atender a palavra profética. E ela vai ser o quê? Como uma candeia, vai iluminando até chegar o dia perfeito. Querida mulher, lá em Salmo 119, 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer ser você uma mulher, uma moça iluminada? Quer ver o seu caminho iluminado? Aqui está a luz, ó. A palavra de Deus. E essa palavra de Deus foi escrita por Deus, inspirada por Deus, escrita por homens, profetas. Quer você ter uma vida que vai sendo iluminada até chegar o dia perfeito? Quer você vencer os seus problemas, suas dificuldades, está passando por depressão? É claro que você tem que procurar médicos, psicólogos, isso ajuda.
Mas não há o maior psicólogo, não há o maior manual de psiquiatria, maior manual de psicologia do que a palavra de Deus. Procure sim pessoas para te ajudar. Às vezes tem que tomar um remedinho para ajudar a equilibrar. Mas se você se lançar aos pés de Jesus, a revelação especial pessoal, e se apropriar da revelação especial, a palavra de Deus que veio através dos profetas, você vai ter uma vida iluminada, vai ser uma pessoa mais feliz. Que Deus te abençoe. Procure estudar mais a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Dê a sua opinião dando seu like, né, seu joinha. Se inscreva se não se inscreveu ainda. E no próximo vídeo deste quadro, nós vamos começar a estudar um pouco mais agora especificamente a palavra, a revelação especial chamada adaptativa, que é a Bíblia. Detalhes sobre ela. Ai, gente, é gostoso demais estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um dia, uma semana e anos maravilhosos na presença do Senhor, na presença da sua palavra. Shalom, shalom. Até mais.